Dia 206. Juiz, capítulo 8. Mas os oficiais de Efraim disseram a Gideão: Por que você não mandou chamar as nossas tropas quando foi lutar contra os midianitas? E reclamaram muito dele. Gideão, porém, respondeu: O que é que fiz eu em comparação com vocês? Os atos de Efraim no final do combate foram mais importantes do que aquilo que todos os homens do grupo de famílias de Abiezer fizeram. Deus entregou a vocês líderes midianitas, Oreb e Zeeb. O que foi que eu fiz que pode ser comparado com isso? Com essas palavras, abrandou-se a indignação deles contra Gideão. Gideão e os 300 homens, cansados como estavam, atravessaram o Jordão e continuaram perseguindo os seus inimigos. Passando por Sucote, pediram alimento aos moradores do lugar. Estamos cansados, explicaram, porque estamos perseguindo Zeba e Salmuna, rei dos midianitas. Mas os líderes de Sucote disseram a Gideão: Por acaso você já capturou Zeba e Zalmuna? E quem garante que vai conseguir capturá-los? Por que deveríamos dar pão ao seu exército? Então disse Gideão: Pois saiba que quando o Senhor entregar em minhas mãos o reis Zeba e Salmuna, vou picar a carne de vocês com espinhos de cactos do deserto. Dali foram a Peniel, onde fizeram o mesmo pedido de comida, mas receberam a mesma resposta negativa como em Sucote. Gideão disse também aos moradores de Peniel: Quando eu voltar a salvo, vou derrubar esta torre. Enquanto isso, os reis Zeba e Salmuna estavam em Carcor. Estavam com eles cerca de 15.000 homens, tudo o que restou do exército de todos os aliados do leste, pois 120.000 soldados já haviam morrido. Gideão seguiu a rota das caravanas a leste de Noba e Jogbehá e atacou de surpresa o exército midianita. Zeba e Salmuna, os dois reis de Midian, fugiram, mas Gideão os perseguiu e os capturou, e o exército deles foi derrotado. Mais tarde, Gideão, filho de Joás, começou a marchar de volta, subindo pela passagem de Eres. A certa altura, Gideão capturou um jovem orador de Sucote e interrogou, e este fez uma lista por escrito dos 67 líderes políticos e religiosos da cidade. Depois Gideão entrou em Sucote e disse aos homens de lá: Vocês estão vendo aqui os reis Zeba e Salmuna. Vocês zombaram de mim, afirmando que eu nunca iria conseguir capturar os dois reis, e negaram comida quando estávamos cansados e com fome. Gideão, então, prendeu os líderes da cidade de Sucote e castigou-os com espinho de cactos do deserto, como havia dito. Em seguida, foi a Peniel e derrubou a torre e matou os homens da cidade. Depois Gideão perguntou a Zeba e a Salmuna: Como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Eles responderam: Eles eram parecidos com você. Cada um era parecido com o filho de um rei. Só podem ser meus irmãos, exclamou Gideão, e acrescentou: Diante do Senhor, o Deus vivo e verdadeiro, eu digo que não mataria vocês se não tivessem matado os meus irmãos. Gideão encarregou Jeter, seu filho mais velho, de matar os dois reis, mas o rapaz era muito jovem e não teve coragem. Zeba e Salmuna disseram a Gideão: Faça isso você mesmo. Isso exige coragem de homem. Gideão matou, pois, Zeba e Salmuna e tirou os enfeites em forma de meia-lua que adornavam os pescoços dos camelos deles. Passaram essas coisas, os homens
de Israel se encontraram com Gideão e disseram: Seja nosso rei. Você, os seus filhos e os seus descendentes reinarão sobre nós, pois você salvou o Israel do domínio de Midian. Mas Gideão respondeu: Nem eu, nem meus filhos seremos reis sobre vocês. O Senhor será o nosso rei. Só peço uma coisa, que me deem as argolas de ouro que vocês tomaram dos inimigos. Os soldados de Midiães, sendo ismaelitas, usavam argolas de ouro como brinco. Com todo prazer, responderam, e estenderam uma capa no chão para juntar nela as argolas. As argolas reunidas chegaram a um total de 20,5 kg de ouro, sem contar os pendentes, os enfeites em forma de meia-lua e as finas vestes dos reis midianitas, além das correntes nos pescoços dos camelos. Com esse ouro, Gideão mandou fazer um manto sacerdotal que ele colocou em sua cidade, Ofra, mas todo o povo de Israel tornou-se infiel a Deus e começou a adorar o manto. Ele veio a ser uma armadilha de tentação para Gideão e para sua família. Termina aqui a fiel narrativa de como Israel derrotou e dominou os midianitas. Midian nunca mais levantou a cabeça e a terra gozou por paz por 40 anos, enquanto viveu Gideão. Jurubbaal, filho de Joás, voltou a morar na sua casa. Como Gideão casou com muitas mulheres, chegou a ter 70 filhos. Além disso, teve um filho com uma mulher de Siquém. Este filho recebeu do pai o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em idade bem avançada e foi enterrado no túmulo do seu pai Joás, em Ofra, no território da família de Abiezarra. Logo depois da morte de Gideão, os israelitas tornaram-se infiéis ao Senhor e voltaram a adorar os Baalaíns e colocaram Baal-berite como seu Deus. Esqueceram-se de que o Senhor, seu Deus, tinha livrado o povo de Israel de todos os inimigos que os rodeavam. Os israelitas também não foram bondosos para com a família de Jurubbaal, isto é, de Gideão, não reconhecendo todo o bem que ele fizera a Israel. Atos capítulo 12. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir e prender alguns que pertenciam à igreja, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu que isso agradava aos líderes judaicos, prendeu Pedro durante a comemoração dos pães sem fermento e o pôs na prisão, guardado por 4 escoltas de 4 soldados em cada escolta. A intenção de Herodes era apresentá-los aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Porém, durante todo o tempo em que ele estava na prisão, a igreja orava fervorosamente a Deus. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo, preso em 2 correntes entre 2 soldados, com outros montado guarda na frente do portão da prisão. De repente, brilhou uma luz na cela e um anjo do Senhor se colocou ao lado de Pedro. O anjo tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele, e as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: Vista-se e coloque as sandálias. E ele obedeceu. Agora, vista a capa e siga-me, mandou o anjo. Então Pedro deixou a cela, seguindo o anjo, mas o tempo todo ele pensava que era um sonho ou uma visão e não acreditava que aquilo estava realmente acontecendo. Eles passaram o primeiro e o segundo posto de guarda e chegaram ao portão de ferro da rua.
e este abriu-se por si mesmo para eles. Então eles passaram e foram caminhando juntos um quarteirão, e de repente o anjo o deixou. Pedro finalmente percebeu o que tinha acontecido. É verdade mesmo, disse consigo. O Senhor enviou o anjo dele e me salvou de Herodes e de tudo o que os judeus queriam me fazer. Depois de pensar um pouco, ele foi para a casa de Maria, mãe de João, também chamado de Marcos, onde muitos estavam juntos para orar. Pedro bateu à porta da frente e uma serva chamada Rode veio atender. Quando ele reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para dentro, exclamando: Pedro está lá fora. Eles não acreditaram nela. Você está fora de juízo, disseram. Quando ela insistiu que era Pedro, eles responderam: deve ser o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando finalmente foram e abriram a porta, surpresa foi enorme. Ele fez sinal para ficarem quietos e contou o que tinha acontecido e de como o Senhor tinha tirado da prisão. Contem a Tiago e aos outros o que aconteceu, disse ele. Então saiu dali e foi para outro lugar. Ao amanhecer, houve um grande alvoroço entre os soldados na prisão, quando ao que tinha acontecido com Pedro. Quando Herodes mandou buscar o preso, soube que ele não estava lá. Depois de fazer perguntas aos guardas, mandou matá-los. Depois disso, Herodes partiu da Judeia e foi morar há alguns tempos em Cesárea. Enquanto Herodes estava lá, chegou uma delegação de Tiro e Sidom para falar com ele. Herodes estava muito irado com o povo daquela cidade, mas os delegados se fizeram amigos de Blastus e secretário real e pediram paz, pois as cidades deles dependiam economicamente do comércio do país de Herodes. Herodes concedeu uma entrevista a eles e, quando chegou o dia, pôs as vestes reais, sentou-se no trono e fez um discurso para o povo. O povo fez uma grande aclamação a ele, gritando: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu Herodes, de modo que ele ficou cheio de bichos e morreu, visto que aceitou a adoração do povo em lugar de dar glória a Deus. A boa nova de Deus ia se espalhando rapidamente e havia muitos novos crentes. Barnabé e Saulo, por esse tempo, visitaram Jerusalém e, logo que terminaram sua missão, levaram João Marcos consigo. Jeremias 21. Certa ocasião, o rei Zedequias mandou Passur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Mazépia, pedirem o seguinte ao profeta Jeremias: peça ao Senhor para nos ajudar. Nabucodonosor, rei da Babilônia, está nos atacando. Quem sabe o Senhor não faria novamente um de seus grandes milagres, obrigando Nabucodonosor a nos deixar em paz. Então Jeremias respondeu: digam a Zedequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Hoje vocês estão combatendo os exércitos de Nabucodonosor, fora de Jerusalém. Mas eu vou obrigar os seus soldados a recuar. Eles não conseguirão deter o avanço dos caldeus e acabarão cercados em Jerusalém, lutando dentro dos muros da cidade. Eu mesmo vou lutar contra vocês, com meu grande poder, com ira, indignação e grande furor. Vou encher Jerusalém com uma terrível epidemia. Os moradores e os animais morrerão dessa epidemia. Depois de tudo isso,
declara o Senhor. Entregarei Ezedeques, rei de Judá, os reis servos e todo o povo que conseguir escapar da guerra, de fome e da peste, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, nas mãos dos inimigos deles e daqueles que queriam tirar-lhes a vida. Nabucodonosor não vai ter piedade nem misericórdia de ninguém. Mandará matar muita gente à espada. Digam a este povo, assim diz o Senhor, vocês têm uma escolha a fazer, o caminho da vida e o caminho da morte. Quem vier se proteger em Jerusalém acabará morrendo pela espada, pela fome ou pela peste. Mas quem sair de Jerusalém e se render aos exércitos caldeus que cercam a cidade viverá, este escapará com vida. Estou firmemente decidido a fazer o mal e não o bem a esta cidade, diz o Senhor. Sou inimigo de Jerusalém e entregarei a cidade nas mãos do rei da Babilônia. Jerusalém será queimada de alto a baixo, de um lado a outro. E este é o aviso do Senhor ao rei de Judá e à família real. Ouçam o que diz o Senhor. Ó dinastia de Davi, assim diz o Senhor. Comecem imediatamente a fazer justiça. Não deixem mais o pobre ser explorado pelo rico. Se vocês não fizerem isso, o fogo da minha ira vai se acender por causa dos seus terríveis pecados. Um fogo que ninguém será capaz de apagar. Eu vou lutar contra Jerusalém, contra você que está entronizada acima deste vale, no planalto alto rochoso, declara o Senhor. Vou lutar contra esse povo que diz, estamos seguros aqui. Quem seria capaz de chegar até aqui para nos atacar? Eu mesmo vou castigar todos vocês por causa de todas as suas obras, diz o Senhor. Esta cidade vai ser uma floresta em chamas. O fogo que vou acender vai consumir tudo o que está ao seu redor.